todos? Estamos todos bem dispostos? Sim? É o que é preciso. Já viram de que é que vamos falar, não é? A lei do trabalho. Existe uma lei do trabalho, não é? É a questão que vamos abordar. Porque é que a palavra trabalho nos deixa sempre... Como é que ficamos quando ouvimos a lei do trabalho ou o trabalho? Ficamos bem dispostos ou sentimos assim aquele peso? Trabalho, não é? Vamos desmistificar um bocadinho isso e tentar perceber. E através do livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 674, que tem o tema necessidade de trabalho, ele perguntou: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Ou é uma lei da natureza, não é? Porque ele queria saber se realmente o que são as leis da natureza. São as chamadas leis naturais, que são as leis de Deus, não é? E eles respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então a lei do trabalho faz parte das leis de Deus. E se nós analisarmos, acham que nós viemos para descanso ou para trabalho, não é? A realidade é esta. O nosso corpo foi feito para quê? Ele está preparado para trabalhar. Ele tem necessidade, não é, de trabalho. Para a subsistência. Faz sentido? A ideia é sairmos daqui, não é, com uma ideia mais leve e com uma ideia diferente. Depois, na questão 675, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Volta a questionar Allan Kardec. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O que é isto, toda ocupação útil? Não é? Então o trabalho não é só aquele trabalho físico que nós realizamos maioritariamente. Porquê? Porque precisamos de um trabalho, não é? Para subsistirmos. Para termos como nos alimentarmos, para termos um teto, como nos vestirmos, não é? No fundo, para estarmos integrados na sociedade. Até eles dizem-nos que o trabalho é toda a ocupação útil. E o que é a ocupação útil? Que é aqui que nós falhamos a maior parte das vezes, não é? Vamos imaginar, nós realizamos o nosso trabalho. E a primeira questão é esta. Eu gosto do que faço, não é? Meu trabalho. Vamos falar do nosso trabalho, das nossas profissões, do trabalho que desempenhamos. Vamos começar por aí. Eu faço com gosto, ou faço porque me obrigo, porque preciso do dinheiro, não é? Para ter ao fim do mês. Com que disposição ou com que predisposição é que eu desempenho o meu trabalho? Começa por aqui, não é? E é uma autoanálise para qualquer um de nós. Depois temos a chamada ocupação útil. Porque nós muitas das vezes o que é que fazemos? Temos que ter uma profissão, muitas vezes até contrariados lá vamos fazer o nosso trabalho, que vamos imaginar que é das 8 às 5, não é? Que já não é assim a realidade, que é das 8 às 5, chega às 5 menos 10 e eu já estou a olhar para o relógio, não é? E às 5 menos 5 já estou pronta para que toque lá o relógio, ou a campainha, ou o que seja, para sair dali para fora. E saio para fora e acabou, não é? Nós somos assim na maior parte das vezes. E depois as outras responsabilidades. Por isso é que ele nos diz, não, o trabalho não é só aquele trabalho físico que vós desempenhais, é todo o trabalho útil. E o trabalho útil é o que é que eu faço depois de... Enquanto que, não é? E depois, como dizia, não dizia, vai dizer, nós temos só o trabalho físico? Estamos aqui só para isso? Vocês acham que sim? Não, não é? O que é que nós aprendemos na doutrina espírita? Que somos o quê? Somos espíritos imortais, não é? Que reencarnamos várias vezes ao abrigo, vamos dizer assim, da lei da reencarnação, que nos diz o quê? Que nós, como somos imortais, não é? Vimos cá, eu vou falar cá porque
Nós estamos quase todos circunscritos, não é? A este planeta e viemos de outro mais básico ou mais inferior, se assim quisermos dizer, e estamos restritos a este espaço pela nossa imperfeição, não é? E estamos aqui para quê? O que é que nós aprendemos com a doutrina? Que estamos aqui para evoluir. A palavra evoluir é assim muito bonita. O que é isso do evoluir? Estamos aqui para nos desenvolvermos. Física, não é? Intelectualmente e moralmente. É aqui que entra o moralmente. Não é? As leis de Deus é uma composição dessas leis. Daqui temos a lei do trabalho, não é? Depois temos umas tantas agregadas. Então nós estamos aqui para fazer estes dois trabalhos. Então começa logo por que comportamento é que nós temos. Porque nós, a maior parte das vezes, nós nem a nossa obrigação, por assim dizer, nós queremos cumprir. Não é? Há uma frase que diz que se não gostas do teu trabalho, aprenda a gostar ou aprenda a amá-lo, ou é algo assim do género, não é? Porque nós temos todas profissões iguais. Não, nós não somos iguais. E a sociedade também precisa, não é, de uma diversidade de profissões. Umas são mais simples, outras são mais elaboradas e cada um de nós está naquele trabalho que lhe compete. E vocês dizem, então, mas não é legítimo eu querer algo melhor? É. O que é que me cabe? Esforçar-me para isso? Se isso implica desenvolver-me intelectualmente, não é? Estudar, por exemplo, fazer uma formação. Nada nos impede de querer algo melhor, mas enquanto estivermos a desenvolver aquela atividade, nós temos, ou pelo menos é esperado, que o façamos com responsabilidade e com amor. Por isso é que nós ainda conotamos muito o trabalho como algo muito pesaroso. Porque a maior parte das vezes nós fazemos o contrafeito. Não é? Não temos aquela vontade, não temos o sentido da responsabilidade e da necessidade. Depois ele continua na questão 676. Por que é que o trabalho é imposto ao homem? Qual é o maior sonho do homem? É o descanso, não é? Todos nós sonhamos, não é? Com o descanso. Era não fazer nada, era viver dos rendimentos. Todos nós conhecemos esta frase. Isto só demonstra, sabem o quê? A nossa infantilidade espiritual. Nada mais do que isso. E os espíritos respondem, é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho, não é? Então todos temos uma responsabilidade. Se nós recuarmos lá atrás, vamos à fase do homem da pedra, não é? Qual era a necessidade de trabalho do homem naquele momento? Sobrevivência pura, não é? Fugir dos animais ferozes, abrigar-se, caçar para comer, era um instinto de sobrevivência puro. Entretanto, o homem vai se desenvolvendo e as coisas vão mudando. A sociedade hoje é muito diferente do que era há 100 anos. Não é? Ou há 150 anos atrás. E eu creio que a luz elétrica, pelo menos cá, Portugal, deve ter chegado, não sei, nas primeiras décadas do século XX, por aí. E não foi a todas as casas, não é? Não é assim há tanto tempo quanto isso. Portanto, se não fosse realmente o trabalho, o desenvolvimento intelectual, o homem estaria paralisado. O que é que fez isto, esta evolução? O homem querer sempre algo melhor, não é? Ir à procura, mas para isso ele teve que fazer o quê? Teve que se desenvolver, ir à procura de conhecimento, ir à procura de melhores condições de vida. E é assim que o mundo se desenvolve e que nós nos desenvolvemos. É ou não é? Então é importante que todos tenhamos a noção de que temos essa responsabilidade. Viver em sociedade.
Nós estamos aqui para quê? Para convivermos uns com os outros. Eu às vezes digo na brincadeira que se fosse para vivermos sozinhos, tínhamos encarnado no deserto ou no marão, não é? Não tinha lá ninguém, não. Ou para sermos ermitas, como já se fez no passado, os reclusos, não é? O que é que nós aprendemos com isso? Nada. Porque se eu não viver em sociedade, se eu não viver com as dificuldades do dia a dia, como é que eu me vou desenvolver? Não é? Eu vou-me tornar o chamado bicho do buraco, que depois chega aqui, tem 2 ou 3 pessoas, entram logo facilmente em desacordo, já ninguém se entende, porque não estou habituada a viver em sociedade. Então nós estamos todos aqui para entrarmos em aprendizagem. E numa sociedade, é o quê? Ou o que é que se espera que seja? Como uma família, não é? Nós quando começamos numa família, o que é que se espera da família? É o primeiro ponto, não é? A primeira escola onde nós aprendemos a amar. Porque é para isso que cá estamos todos, não é? Então, o que é que se aprende na família? Aprendemos a desenvolver-nos, a amar-nos. Os pais, por exemplo, vamos começar, os pais nascem os seres pequeninos, indefesos, que precisam do amparo, não é? Dos pais para se desenvolverem. E o que se espera de uma família é que um vá auxiliando o outro. Se agora o outro não pode, vai aquele e ampara, encaminha, ajuda, não é? Dando a formação aos filhos, a formação intelectual e a formação moral. E por aí fora. Então, em sociedade, o que é esperado? É a mesma coisa. É que todos nós participemos para essa sociedade. Então, cada um tem essa função de fazer o seu trabalho, desempenhar o seu trabalho para que não dependa do outro. E ao trabalharmos todos em conjunto, vamos trabalhando para o desenvolvimento, mas paralelamente nós temos outro trabalho, que é o desenvolvimento moral, que é o trabalho espiritual. E como os irmãos diziam lá atrás, toda a atividade útil, não é? É um trabalho. E essa atividade útil é aquela que nós desperdiçamos diariamente, que é o poder e fazer mais um bocadinho, não é? Quando nós não queremos fazer, não queremos ir mais além. E aqui o Emmanuel, no tema serviço, ele diz assim: trabalhando para não sermos pesados a nenhum de vós. Que eu estava a falar, não é? É isso que é esperado de cada um de nós, que cada um faça a sua parte. E nós sabemos que numa sociedade há várias profissões, não é? Que todas elas são necessárias. Então nós não podemos ser todos, médicos, não podemos ser todos, padeiros, não é? Mas todas as profissões são necessárias e se vocês verificarem, todos precisamos uns dos outros, não é? E desde aquela profissão mais simples àquela mais elaborada, todas são importantes. Daí a conotação que nós lhe damos. Se o meu trabalho hoje é mais simples, então eu devo fazê-lo com amor, para que ele seja bem feito. Se a minha função é trabalhar com roupa ou com calçado, eu quase que noutra encarnação já trabalhei com calçado, por exemplo, então é tentar fazer o melhor possível, não é? Porque eu estou a fazer aquele sapato ou aquela sandália para alguém calçar. Então, em vez de eu estar ali só para despachar, eu devo tentar fazê-la o mais perfeito possível, não é? Com amor, com dedicação, para que a pessoa que vai calçar aquela sandália ou aquele sapato diga: isto está mesmo bem feito. Não é? Para que depois não digamos aquela expressão no dia-a-dia que muitos de nós é tal trabalhito, tal dinheirito, porque às vezes nós queixamos, não é? Que ganhamos muito pouco, que não sei o quê, mas também não nos esforçamos. Também não colocamos responsabilidade naquilo que fazemos, porque estamos sempre contrafeitos. Estamos sempre à espera das férias, à espera das 5 horas, à espera do fim de semana, não é? E se trabalhássemos com gosto, nós nem dávamos pelo tempo a passar. Eu às vezes analiso isto porque assim, quando não gostamos daquilo que fazemos ou quando estamos contrafeitos, é tudo muito complicado.
Mas vamos ver este exemplo. Eu falei das férias. Muitos de nós, e nós vamos falar disso à frente, e vocês dizem, então, mas não é legítimo ter férias? Vamos ver isso já à frente, não é? Mas muitos de nós, vamos tirar férias. Vocês já pensaram, o que é que fazem nas férias? Deitam-se a dormir de barriga para o ar de manhã à noite? Ou o que é que vocês fazem? Muitos não param. Há pessoas que dizem quando vêm de férias que vêm mais cansadas do que quando foram. Porque vão fazer atividades. Olha, quem gosta de artes vai ver museus, vai conhecer países, não é? Por aí fora. Outros vão fazer escaladas, outros vão... Não param. Mas vão porque gostam. Estão a fazer aquilo com gosto. Não é? E se nós fôssemos assim no trabalho, éramos excelentes profissionais. Então começa por aqui a nossa responsabilidade, é nós sermos excelentes profissionais naquilo que fazemos. Tentar fazer o melhor possível. Porque Deus está em tudo. E por muito pequenino que seja o meu trabalho, é importante que eu o faça bem, se eu colocar amor, porque estou a trabalhar para todos, para a sociedade toda em geral. Eu cheguei a ler este, agora estou perdida. Não, só li a primeira frase, que era o trabalhando para não sermos um peso. Com Jesus, porém, o trabalho começa a receber o apreço que lhe é devido. O mestre inicia o apostolado numa carpintaria singela. Ele deu-nos esse exemplo, trabalhando na carpintaria do Pai, porque era a profissão do Pai. Desde então a terra se renova. Cada cristão abastado ou menos favorecido procura a posição que lhe cabe a fim de agir e ser útil. Materializando o ensino do Senhor, Paulo de Tarso consome-se de fadiga no trabalho incessante a fim de auxiliar a todos sem ser pesado a ninguém. Lá está. Jesus deu-nos esse exemplo. Jesus, sendo o ser que é, podia ter vindo, não é? Como filho de um rei, com uma vida muito faustosa, e não, veio na simplicidade, precisamente para nos mostrar qual era o caminho. E o pai era carpinteiro, uma profissão singela, e ele trabalhou na carpintaria, precisamente para nos demonstrar que temos de ser úteis. Percebem? O trabalho ser útil. E quando nós gostamos do que fazemos e queremos ser úteis, estamos sempre prontos a fazer algo mais. O meu trabalho terminou agora. Mas, entretanto, eu vou para casa, mas tenho lá o vizinho que precisa que eu ajude a fazer algo. Precisa que vá buscar os medicamentos à farmácia, por exemplo. Precisa que vá lá ajudá-lo a tratar da roupa. Tenho um familiar que está doente. Isto é o chamado ser útil. É o fazer um bocadinho mais, porque fazemos com gosto, com amor. Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 678, Allan Kardec perguntou: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade do trabalho? Isto é outra curiosidade, não é? Que todos temos. Bem, então quando evoluirmos não vamos fazer nada. Será que é assim? Claro que não. Eles começam por nos dizer: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Então, o que é que os irmãos nos dizem? Que nós vamos estar sempre em atividade. E os irmãos superiores, e vocês, há muita literatura espírita que nos contam, nós verificamos que eles estão sempre em tarefas. Eles não param. Agora, como nos diz aqui, nos mundos mais aperfeiçoados, o trabalho tem tendência a ser menos material, não é? E basta nós analisarmos aqui. Hoje em dia, há imensas profissões que há 50 ou 100 anos atrás era impensável. É ou não é? Assim como há profissões que existiam há 50 ou 100 anos atrás e estão extintas. Isto é a evolução. Não é?
Só que nós somos sempre muito avessos e não vemos mais além. Às vezes entramos em pânico quando vem algo diferente porque achamos que o mundo vai acabar, porque a nossa profissão vai acabar, porque depois já ninguém tem trabalho. E a história, não é, vamos falar do nosso planeta, a história mostra-nos que não é assim. Umas profissões terminam, nascem outras. E à medida que vamos evoluindo, assim é. Há trabalhos, hoje em dia, há trabalhos que são muito menos físicos, não é? Ou que nem existiam e agora existem. E a tendência é irmos por aí. Mas qual é a regra que aqui se aplica? É que nós estamos sempre adstritos ao trabalho. Entendem? Nós temos sempre algo a fazer. E os irmãos superiores demonstram-nos isso. Que eles nunca param. No livro, eu acho que é no Nosso Lar, no André Luiz, que questiona, há uma fase que se fala do descanso, e nós à frente vamos falar do descanso. Ele perguntou uma vez, por exemplo, o Clarencio, que eram os que estavam mais acima, os diretores, perguntava se eles nunca descansavam, porque lá também se aplicava o descanso. E eles estavam sempre em trabalho. E uma vez perguntaram se eles não descansavam. E eles descansam, sabem como? Mudam de tarefa. Eles tinham uma rotina, não é? Por exemplo, chegavam ao sábado ou ao domingo, deixavam de fazer aquela rotina e iam fazer outro trabalho. Percebem? Mas continuavam a trabalhar. Porque quando nós interiorizarmos o ser útil, o estar sempre pronto para fazer algo mais, nós também não vamos querer parar. E na questão 679, o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Se me sair o Euromilhões, não trabalho mais. Não é? Vou ter dinheiro para estar sem fazer nada o tempo todo. O que é que vos parece? E então os espíritos respondem-nos: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. A obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Então, o que é que os irmãos nos dizem? Por qualquer razão, nós podemos ter, não é? Podemos estar bem financeiramente e não necessitarmos do trabalho físico, não é? O trabalho, para subsistirmos. Então achamos que não precisamos de fazer nada. E os irmãos vêm-nos chamar a atenção. Atenção, podes realmente estar livre desse trabalho material que te traz o salário ao fim do mês, mas não da obrigação de te tornares útil. E o que é isso de se tornar útil? Pôr-se ao serviço da sociedade, não é? Criando obras sociais, fazendo, como é que se diz, voluntariados, não é? Vendo onde é que pode ajudar, pôr até se calhar algum dinheiro ao serviço, criar empregos, uma panóplia de situações. Então, mesmo aquele que tem uma vida financeira confortável, tem a responsabilidade de se tornar útil para a sociedade. Não é? Porque aquilo foi-lhe emprestado por Deus. Tudo é emprestado por Deus. Até ele será chamado, quando regressar ao outro lado, o que é que fizeste do tempo que eu te dei? Não é? Então nós temos que estar sempre prontos para sermos úteis à sociedade. E a sociedade somos todos nós. E na 681, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Aqui vamos buscar um bocadinho aquela lei, não é? Que é o honrar pai e mãe. E eles respondem: certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que com frequência não se reconhece na vossa sociedade atual, não é?
esta questão é importante. A lei da natureza impõe, porque muitas vezes nós crescemos, não é? Nós adultos, e inventamos desculpas, ou porque tive um mau pai, ou porque tive uma má mãe, porque tenho trabalho, porque agora tenho que subsistir, e arrumo da responsabilidade. Se temos um pai ou uma mãe, se temos os pais em dificuldade, os irmãos espirituais dizem-nos que nós temos a responsabilidade de os amparar, assim como os pais têm a responsabilidade de nos amparar quando nós chegamos cá ao planeta, não é? Então, e muitas vezes nós usamos isso como desculpa. Não, mas foi mau pai, foi má mãe, eu não me vou meter aí. Temos o livre-arbítrio, não é? Mas os irmãos dizem-nos que nós temos essa responsabilidade. Na questão 682, vamos chegar agora ao repouso. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? É, sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então, gente, a lei, não é, do descanso também está contemplada por Deus. Agora, não é aquela frase que nós aplicamos, não é, aos nossos irmãos quando eles desencarnam, descansa eternamente. Não é nada disso, não é? Não. Nós precisamos de refazer forças, e até como ele diz, no intervalo, até para estudarmos, irmos à procura, aliviar um bocadinho, mas de acordo a nos restabelecermos e continuarmos. O problema é que nós focamos sempre no não fazer nada, no fugir à responsabilidade. Na questão 685, o homem tem direito ao repouso na sua velhice? O que é que vocês acham? Sim, pois não está obrigado a nada. Senão, isto também é importante, senão na proporção de suas forças. Já trabalhou, já contribuiu para a sociedade, não está obrigado a nada. Mas se ainda pode fazer algo, deve ser útil, não é? É isso que é esperado de todos nós, que sejamos úteis. Se eu ainda posso ser autónoma enquanto idosa, então eu devo ser útil. Sendo quanto mais não seja, não colocando peso no outro para vir tomar conta de mim. Enquanto eu for autónoma e conseguir fazer as coisas, eu estou a ser útil à sociedade. Porque não estou, não é, a dar trabalho, entre aspas, ao outro. E no livro de Richard Simonetti, na Constituição Divina, ele tem lá esta parte, que ele diz-nos assim: por isso Jesus dizia, meu Pai trabalha até agora, definindo a ação divina, eterna, omnipotente, onipresente. Segundo a narrativa bíblica, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, há algo em nós que identifica essa filiação divina. Trata-se do poder criador, que nos distingue dos demais seres da criação. Seu desenvolvimento e equilíbrio estão subordinados à ação disciplinada ou trabalho. Nós somos filhos de Deus, não é? E tal como Deus é criador, nós temos essa faculdade em nós. E não nos apercebemos. Então é isso que Deus espera de nós, não é? Que nós criemos. Então nós paralelamente temos estas duas responsabilidades. O trabalho, o ser útil à sociedade, desenvolver-nos fisicamente, intelectualmente e trabalhar a nossa moralidade. Porque sempre que nós estamos a tentar ser útil ao outro, nós estamos a desenvolver-nos moralmente, não é? Estamos a caminhar mais para Deus. Abdicando de quê? Do nosso egoísmo, abdicando do nosso interesse e estamos a doar-nos ao outro. Então é esperado que nós façamos esse duplo trabalho. E ele ainda nos diz, longe de significar um castigo, o trabalho pela sustentação da vida na terra é um abençoado recurso de equilíbrio para o homem.
O que é que nos dá dignidade? É o trabalho, não é? O que é que dignifica o homem no meio de uma sociedade? É o trabalho, é o ser autónomo, ter uma profissão, subsistir do seu salário, ter um teto, não é? Conseguir alimentar-se, vestir-se, criar os filhos, conseguir inseri-los na sociedade. É isto que dignifica o homem. Ou não? E vocês dizem, pois, mas uns trabalham e outros não. E agora, o que é que vamos fazer? De que lado é que nós estamos? Não é? Como é que passa melhor o tempo? É quando eu estou a trabalhar com gosto ou quando não quero fazer nada? Ou até estou contrafeita? Todos nós sabemos esta resposta, é ou não é? Quando estamos embrenhados a fazer algo com gosto, o tempo voa. Nunca vos aconteceu estar a fazer algo, o dia estar a acabar e vocês dizerem assim, precisava que o dia estivesse a meio ou começasse agora, porque não consegui fazer tudo o que queria. Isto nunca aconteceu a ninguém? De certeza, não é? Quando estamos embrenhados com gosto, isto acontece. Então, como nos dizem os nossos irmãos, em tudo o que fizeres, coloca amor. Então, e o nosso instrumento para nós nos modificarmos, para nós nos desenvolvermos, é através do trabalho. E o trabalho tem várias formas. Como nos diziam os irmãos ao início, é ser útil ao outro. E o ser útil ao outro pode ser de várias formas. Até ler uma história que há dias alguém me contava, foi esta semana que alguém me disse que alguém, uma senhora, que neste momento uma das formas de subsistir o seu trabalho era ler histórias a crianças. Portanto, deve ter tipo um espaço qualquer em que combina, aluga o espaço, os pais devem pagar algo, levam as crianças e lê histórias a crianças para as ocupar. Nós podemos fazer isso por um idoso, não é? Por uma criança de um familiar que não tem onde ficar. Estamos sempre a ser úteis. Ou não? As coisas simples. Todos nós conhecemos aquela frase que é: quanto menos faço, menos quero fazer. Isto diz-nos alguma coisa. É verdade ou não é? Se nós começarmos a dizer, eu vou deixar de fazer isto porque eu não tenho tempo, eu não tenho vida para isto, e deixo de fazer, sobra-vos tempo? Se calhar não. Não é? Como também há aquela frase que, se precisas de ajuda de alguém e queres que esse trabalho seja feito, pede àquele que está mais ocupado. Também conhecem isto, não é? Porque aquele que está ocupado, está focado e arranja sempre espaço para fazer mais um bocadinho. O que não faz nada, não tem tempo para nada porque a vontade vai-se perdendo. E o que é que nos acontece espiritualmente quando nós não temos vontade para nada? Nós desorganizamos-nos, não é? Porque, como dizíamos ao início, que somos espíritos imortais e que vivemos em mundos paralelos, agora estamos aqui encarnados, estamos com a roupagem que é o nosso corpo físico, mas, paralelamente, temos os nossos irmãos que já perderam o corpo físico. E que, quando isso aconteceu, eles regressaram exatamente como eram. E muitos afinizam-se connosco. De várias formas, não é? Então, quando eu não quero fazer nada, ou quando quero estar imersa nos meus pensamentos, a minha mente vai muitas vezes para onde não deve. E a companhia que eu vou ter do mundo paralelo, vamos chamar assim, é de quem? De quem se afiniza comigo. Então, nós vamos adoecer. Nós dizemos que muitas vezes as pessoas que têm problemas são aquelas que estão menos ocupadas. E acham que não faz sentido? Porque quando eu não tenho uma ocupação, eu torno uma pessoa mais complicada. Eu vejo problemas em tudo, crio problemas em tudo, torno-me uma pessoa depressiva porque não vejo solução, não me apetece e vou adoecendo. Então estou a perder duas oportunidades. A primeira, que é ser útil à sociedade, não é? Aquela de ser útil constantemente. E a segunda, estou-me a desagregar e não estou a crescer moralmente. Porque eu espiritualmente vou adoecer. Entendem? Estou-me a tornar um peso para a sociedade. Não estou a contribuir. Então é com isto que nós temos que ter alguma cautela.
Nós estamos aqui para nos corrigirmos, para nos reeducarmos. Se eu sou uma pessoa que tem tendência para os maus pensamentos, chamados pensamentos negativos, então qual é a melhor forma que eu tenho de me organizar? É ocupar-me. Eu posso me ocupar no meu trabalho, é um facto, posso me ocupar depois ajudando alguém, fazendo alguma coisa, estudando, lendo um livro que me acrescenta alguma coisa. Ocupar a mente com algo, não é? Porque senão vêm todas aquelas ideias negativas que me vão desestruturar. Então, o melhor medicamento que nós temos, seja para o que for, é o quê? É o trabalho. Que é aquilo que nos reorganiza, que nos faz acreditar que somos capazes e que nos faz caminhar e atingir objetivos. E depois, por fim, o Emmanuel diz-nos: não vale, contudo, agir por agir, fazer por fazer, não é? As regiões infernais vibram repletas de movimento. Eu achei isto o máximo, é verdade. Movimento, que é que adianta andar de um lado para o outro se não dermos sentido àquilo que estamos a fazer, não é? Que é o colocar o sentimento e o amor. Além do trabalho, obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. O trabalho, a ação, transforma o homem. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. É isso que nós estamos aqui a aprender. Colocar-nos ao serviço, daí o sermos úteis. A questão é que nós ainda estamos muito na posição de sermos servidos. Por isso é que ainda somos muito infantis espiritualmente, porque nós ainda queremos ser servidos. Deus não está para nos servir. Deus, como disse Jesus, meu Pai até hoje trabalha e eu também. Foi isso que Ele nos disse. Dizendo-nos o quê? Que todos nós temos de estar em movimento. Ora, se o Pai até hoje trabalha e Jesus também, nós também temos de estar em movimento, temos de ser úteis. Mas, como nos diz aqui os irmãos, não é o fazer por fazer, não é o andar para trás e para a frente. Porque disso não falta. É o fazer com sentido, é o colocar no sentimento. Porque nos fala aqui o trabalho, a obrigação. Quanto mais amor colocarmos naquilo que fazemos, quanto mais predispostos estivermos, menos obrigação se torna. Não é? Depois, para não usarmos aquela expressão de que as segundas-feiras são muito pesadas. Vou para o trabalho. Não. Vamos com amor. Tentemos fazer o melhor possível. Tentemos crescer, não é? E pensar no que estamos a fazer para o outro. Como gostaríamos que fizessem para nós. E que todas as profissões, por mais insignificantes que sejam, são importantes para todos e para o crescimento de todos. E era isto que trazíamos hoje. Alguma questão sobre o tema? Saímos daqui hoje todos com vontade de sermos úteis, eu não vou dizer trabalhar, de sermos úteis, de nos colocarmos ao serviço daquele que precisar. Esperemos que tenha despertado aqui um bocadinho, porque é esse o objetivo, é nós acordarmos, não é? Para não perdermos o tempo que ainda nos resta.